Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso curso de letramento em diversidade sexual e de gênero. Eu sou o professor Anderson Vitorino Pinheiro e primeiramente vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem calvo, estou usando óculos de armação escura, tenho uma barba média, um pouco grisalha no queixo e estou usando uma camisa polo azul clara. Quero antes de tudo falar um pouco mais sobre mim. Eu sou professor de língua portuguesa, sou mestre em teoria literária, pesquisador em diversidade de sexo e gênero, palestrante e ativista dos direitos humanos e sou um homem cis gay. Neste primeiro módulo, que eu chamei aqui para vocês de Fundamentos da Diversidade Sexual e de Gênero, temos dois conteúdos para trabalhar. O primeiro são definições e conceitos-chave para entender e mergulhar um pouco mais no assunto do nosso curso. E depois vou falar com você sobre a sigla LGBTQIAPN+, e seus significados. Partimos então para o início, as definições e os conceitos-chave. Primeiramente, é fundamental a gente separar sexo de gênero. E essa separação, essa mudança da perspectiva de cada um desses conceitos foi fundamental para a gente chegar até aqui. O que a gente chama de sexo ou sexo biológico, ou ainda sexo designado no nascimento pelo médico, pela médica que faz o parto, diz respeito às características anatômicas, físicas, ou seja, a genitália com que um bebê nasce, também aos cromossomos, as características genéticas daquele bebê, e aí nós vamos ter o gênero masculino, feminino ou ainda o intersexo. O intersexo antigamente era chamado de hermafrodita, que é quando uma pessoa nasce com características de ambos os sexos. Então hoje a preferência é chamar de sexo biológico ou sexo designado ao nascimento. E aí quando pensamos em gênero, melhor ainda se chamarmos de identidade de gênero, partimos para algo mais individual, algo mais próprio e inerente àquela pessoa. E é a percepção que ela tem de si mesma, então independe do sexo biológico. E aí as identidades de gênero são muitas. A pessoa pode se identificar com o gênero que ela nasceu, com o sexo biológico que foi designado, sendo chamada de pessoa cis. Ela pode se identificar com um gênero diferente do seu sexo biológico, sendo então chamada de pessoa transgênera. E ela pode também não se identificar com nenhum dos dois gêneros, ou ainda ser uma pessoa que transita, que flui entre os dois gêneros. Então é muito importante a gente perceber a diferença de sexo biológico, como características físicas, genéticas, do gênero. O gênero ele é inerente ao indivíduo, independe das características anatômicas, da genitália, e também ele é construído e desenvolvido ao longo da vida de uma pessoa. Não é algo dado para sempre como sexo biológico. O gênero também pode ser fluido. Nós vemos aí recentemente pessoas que fizeram a transição de gênero já após os 40 anos, após os 50 anos. Então uma pessoa que se identificava com o gênero ou não tinha conseguido ainda entender, perceber essas transformações e faz a transição de gênero após os 40 ou 50 anos. Algo também importante para ressaltar aqui é que a identidade de gênero, ela não diz respeito, ela não é necessariamente aceita, não podemos dizer que a pessoa só pode aceitar aquela identidade de gênero se ela fizer uma redesignação sexual. Ou seja, uma pessoa que nasce com o sexo masculino, mas se identifica com o gênero feminino, ela tem necessariamente que fazer uma cirurgia de sexo, de mudança de sexo, como ela é chamada antigamente? Não, ela não tem. Ela pode continuar com o sexo biológico que ela nasceu, com as características da genitália que ela nasceu, mas a identidade de gênero dela pode ser feminina, tá? Então, isso daqui, para a gente começar a conversar e mergulhar nesse assunto, é muito importante que você perceba a diferença do sexo biológico para a identidade de gênero. São os dois primeiros conceitos fundamentais. Passaremos agora à orientação sexual.
Antigamente, algumas pessoas diziam até opção sexual, e isso hoje não é mais usado. Por quê? Porque ninguém opta por uma orientação sexual. Ela é uma inclinação involuntária. A pessoa vai sentir o afeto, o desejo, o prazer, vai direcionar esse prazer a outra pessoa involuntariamente. A pessoa não escolhe, por isso hoje nós chamamos de orientação sexual. E aqui eu coloquei aqui uma definição para nós: inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente. Então, quando a gente diz que uma pessoa é heterossexual, é porque ela sente essa atração por uma pessoa do gênero diferente do dela, tá? Heterossexual. Ela pode sentir a atração por uma pessoa do mesmo gênero, que é o que nós chamamos de homossexual, ou ela também pode não sentir atração. Hoje está cada vez mais visibilizada as pessoas chamadas de assexuadas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos sobre a sigla. E existe uma gama de possibilidades. E, novamente, orientação sexual também não é uma caixinha fechada. A pessoa pode sentir atração, pode mudar a atração sexual que ela sente ao longo da vida. Nós temos aí também, cada vez mais documentado e visibilizado, pessoas que transitam entre orientações sexuais diferentes ao longo da vida. E, por fim, quero chegar aqui ao conceito de expressão de gênero. A expressão do gênero é a forma como a pessoa se apresenta para o mundo, seja pelas características físicas, como o corte do cabelo, a voz, as roupas que a pessoa usa e como isso está ligado a características de um gênero ou outro. Então a pessoa, quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres, geralmente nós temos, né, normas sociais sobre o que é esperado de uma mulher em relação à vestimenta, saia, vestido, e isso é imposto socialmente. Não necessariamente uma mulher precisa expressar o gênero dela dessa forma. Então a pessoa pode se identificar com o gênero feminino, mas ela não necessariamente precisa expressar esse gênero da forma como é imposta. Inclusive a pensadora Judith Butler, que eu vou indicar aqui um livro dela para vocês, uma pensadora fundamental nas questões de gênero, ela diz que nós performamos o gênero, ou seja, de acordo com o que é imposto socialmente, nós vamos usar certo tipo de roupa, nós vamos tentar modular a nossa voz de certa maneira, mas o que nós temos é a individualidade de cada um, mesmo dentro de cada gênero. Nenhuma mulher é igual a outra, não se expressa da mesma forma, da mesma maneira os homens, gênero masculino, e as pessoas não binárias, gênero fluido. Então, a expressão de gênero diz sobre essa liberdade individual que cada um deve ter para expressar o seu gênero de acordo com a forma que se sente melhor. Nem sempre essa expressão vai corresponder ao gênero, ao sexo biológico e nem necessariamente à performance de gênero que é esperada. Se a gente for pensar aí nas normas, nessas imposições sociais que eu disse anteriormente. Para fechar, para você conseguir entender isso perfeitamente, quero mostrar para vocês o biscoito do gênero. Tá? O biscoito do gênero ele é usado sem sexo nenhum, justamente para conseguirmos entender melhor. Então, aqui na área da genitália, nós temos aqui os símbolos, né, do masculino, do feminino e do intersexo, para dizer que, relembrar, o sexo biológico então está ligado a essas características físicas, genéticas, com as quais nós nascemos. A identidade de gênero, que está lá no cérebro, lá na cabeça, tem a ver com como cada um se enxerga, se entende no mundo. E a orientação sexual está ligada ao coração, porque ela tem a ver com o afeto. É a quem você dirige o seu afeto, o seu prazer, com quem você tem esse interesse amoroso ou afetivo. E a expressão de gênero pega todas essas características, todos esses conceitos, e é como a pessoa se coloca no mundo em relação à sua voz, sua roupa, suas características físicas. Então, esses 4 conceitos são fundamentais para a gente quebrar também alguns paradigmas, alguns preconceitos de achar que o sexo biológico vai determinar quem você é, como você se identifica ou com quem você quer se relacionar. E hoje, com os estudos da medicina, da biologia, da psicologia, nós chegamos então
a essa conclusão, a esse conceito mais amplo da sexualidade humana. E relembrando, ele é fluido. Quero passar agora duas leituras complementares fundamentais. Primeiro, a Simone de Beauvoir, que fala no seu livro Segundo Sexo, sua frase célebre, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E isso tem tudo a ver com entender a sua expressão de gênero, a liberação da mulher ao longo do tempo. Havia muitas proibições de que tipo de roupa a mulher poderia usar, como ela deveria se portar, que tipo de trabalho fazer. Então, neste livro da Simone de Beauvoir, ela já começou a questionar e a refletir sobre esse tornar-se mulher, pensando aí depois no que viria a ser a performance de gênero, a identidade de gênero, inclusive. E outro livro fundamental é Problemas de Gênero, da Judith Butler, que eu também comentei com vocês. Aqui ela vai fazer a diferenciação entre sexo e gênero. Então recomendo fortemente que vocês procurem esse material aí como leitura complementar para quem se interessar. Nosso conteúdo 2 é a tão famosa sigla LGBTQIAPN+, que ao longo do tempo, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para você, que ela é uma sigla em movimento. Por que isso? Por que ela muda? Por que vão aparecendo novas letras? Porque a comunidade é diversa, a sexualidade humana não é estanque, ela é fluida, e cada vez mais as pessoas estão conseguindo expressar as suas orientações, as suas identidades, então é normal que a sigla também mude para acompanhar essa diversidade. Então, primeiramente, nós tínhamos aí a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, isso lá nos anos 90, final dos 80, início dos 90. Depois, houve uma alteração importante, que a letra L das lésbicas foi para o início da sigla, e também foi incorporada a letra T das travestis, transgêneros e transexuais, e hoje nós temos aí o LGBT+, e esse mais inclui outras letras. Quando a gente pensa na sigla completa, LGBTQIAPN+, nós temos aí então todas essas letras que fazem menção a duas coisas: a identidades de gênero e orientações sexuais. Então, as três primeiras ali são orientações sexuais. O L das lésbicas, mulheres que sentem atração por outras mulheres. A letra G de gays, homens que se relacionam e têm relação afetiva com outros homens. E os bissexuais, que têm atração pelos dois gêneros. Quando a gente pensa na letra T, de transexuais, transgêneros e travestis, aqui nós já estamos falando de identidade de gênero. E aí eu destaco para vocês a palavra travesti. Ela é uma palavra usada de forma política. As travestis que dentro da nossa comunidade LGBT é a que são mais perseguidas, que são mais oprimidas, que sofrem para entrar no mercado de trabalho, sofrem para ter acesso à educação, à saúde. Então, algumas pessoas transgêneras, transexuais se apresentam como travestis, reivindicando essa palavra histórica, principalmente na América Latina, dessas mulheres que quase sempre foram relegadas à prostituição, por exemplo, e hoje ocupam universidades, profissões antigamente praticamente interditas, proibidas para essas mulheres e homens transgêneros, cargos dentro da política, dentro do poder. Então, qualquer uma dessas três palavras diz respeito a essa comunidade. A letra Q diz respeito à palavra queer, uma palavra inglesa que na sua origem quer dizer estranho, mas que era usado como um xingamento, né, dentro dos países falantes da língua inglesa. Xingamentos como, em português podemos pensar em transviado, ou até palavras que eram usadas de ofensas, né, aqui no Brasil, como bicha, viado, bichinha. O queer tinha esse tom pejorativo. Hoje, né, desde o início dos anos 2000, a comunidade reivindica o uso de queer como essas pessoas estranhas, mas que sobreviveram, que hoje são donas da própria voz, que têm opção de falar, condição de falar, de se colocar e de usar esse termo para mostrar que somos sim diferentes, fugimos às normas da heteronormatividade, mas somos pessoas com direitos e que reivindicamos nossa voz. O I
é o intersexo. Temos aqui então uma letra que diz respeito a um sexo biológico, aquele que tem a característica dos dois sexos. O A, uma orientação sexual para os assexuados, pessoas que não sentem interesse sexual, elas se relacionam afetivamente, mas não se relacionam sexualmente, não têm esse interesse. O P é o pansexual, é aquela pessoa que não sente atração pelo outro por causa do seu gênero. Então ela transcende essa ideia de me interesso por mulher ou me interesso por homem. É aquela pessoa que se interessa pelas pessoas por outras características que não a identidade de gênero de cada um. Os não binários, que é a letra N, são pessoas que não se identificam necessariamente nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Às vezes é muito difícil de conseguir entender, mas o importante é termos empatia e de saber que nem todo mundo tem a sua identidade de gênero, pensa da mesma forma que você. Como eu disse anteriormente, e chegando aqui ao final já do nosso primeiro módulo, a sexualidade, seja a orientação, seja a identidade de gênero, nós estamos cada vez mais descobrindo características e nós somos únicos como seres humanos. Somos humanos, isso nos liga a todos, nos torna humanos, mas essas características são inerentes e cada vez mais temos descoberto como somos diversos. Mesmo as pessoas fora da comunidade LGBT também têm características muito próprias, muito únicas em sua sexualidade. E por que a letra mais? A letra mais diz respeito a tudo que ainda não foi nomeado, tudo que ainda não foi incluído dentro dessa sigla mais oficial, e também essa ideia de que somos fluidos e que a comunidade ela é muito diversa e às vezes as letras não abarcam todos. Mas é muito importante a gente conhecer, às vezes a sigla é grande, importante pelo menos LGBT+, nós temos dentro, por exemplo, do governo, do poder público, usado até o A, LGBTIA+. Sempre é importante colocar o mais, quem for encurtar a sigla, pelo menos até o T e a letrinha mais. Façam as leituras complementares que estão no módulo 1, respondam ao questionário e vejo vocês no módulo 2.